Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Algumas versões dizem: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Diga amém. Agora diga assim: Senhor, fala comigo. Irmã, diz assim: Senhor, fala com o homem lá de casa. Amém. Podem sentar, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos pensar um pouco sobre definindo papéis do homem na família. Meus amados, o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E ele foi criado para representar a pessoa de Deus na criação. Você que está online, seja bem-vindo em nome de Jesus. Segundo a Bíblia Sagrada, a formação da família se dá por meio da união de um homem e de uma mulher, e ela é composta pelos filhos que são o resultado desta união. Partindo deste princípio, compreende-se que a família é uma instituição divina, ou seja, ela é uma invenção de Deus, ela é uma obra de Deus, é uma ideia de Deus. Eu vi um dia uma irmã muito chateada com o marido, e ela disse assim: eu queria saber quem inventou casamento para eu matar. E eu disse para ela: eu te apresento ele, quanto a matá-lo fica por sua conta. E ela: fala. Eu disse: Deus. Aí ela disse: e agora o senhor? Mas o fato é que família é uma criação de Deus, é uma ideia de Deus, e portanto tem a sua natureza e o seu caráter imutável. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz que o Senhor Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Macho e fêmea os criou. E disse-lhes: crescei, multiplicai, enchei a terra. É importante salientar que o homem criado à imagem e à semelhança de Deus não anula o fato de que a mulher também foi criada à imagem do seu Criador. Gênesis capítulo de número 1 traz para nós o relato geral, eu diria que panorâmico, da criação. Gênesis capítulo 2 traz para nós o relato mais detalhado da criação do homem, feito do pó da terra, e da criação da mulher, que é tirada do homem, ou metade do homem é cerrado, para que ela seja formada do homem. Dentro desse contexto e desta perspectiva bíblica, aqui começa
a estrutura e a organização e a natureza e o caráter da família, de modo que em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o Senhor declara: deixará, ou o escritor menciona pelo Espírito inspirado: deixará, pois, o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Vamos partir de um princípio de que uma das tragédias do casamento é quando o homem não corta o cordão umbilical, quando os cônjuges se casam, mas não deixam. Deixar aqui é romper com a dependência do pai e da mãe, para unir-se ao cônjuge a quem escolheu e por quem foi escolhido para a constituição da sua família. Não significa virar as costas para os seus genitores, mas significa transferir toda a dependência emocional, espiritual, psíquica para o cônjuge, que a partir de então fará parte da tua história de vida. No Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 7, salvo engano, quando o Senhor Jesus fala sobre isso, versículo 5, ele diz: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Essa é a estrutura bíblica, isso é o que a Bíblia nos ensina sobre família. E a partir daí, a Bíblia chama a vida íntima do casal de dívida. Ou seja, o marido tem uma dívida com a sua mulher, a mulher tem uma dívida com o seu marido, de modo que Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, capítulo 7, diz, versículo 4, cada um pague a sua dívida, tanto o homem à sua mulher, quanto a mulher ao seu marido. E é nesse contexto que Paulo diz: porque o corpo do marido não pertence a ele mesmo, mas à sua mulher, nem o corpo da mulher pertence a ela mesma, mas ao seu marido. Não faz parte do contexto do que a gente vai ministrar agora, mas dando continuidade ao seu raciocínio, Paulo diz: não vos negueis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo e por um pequenino espaço de tempo, se para vos aplicardes ao jejum e à oração, para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. Todo esse relato, toda esta admoestação apostólica visa primar pela estabilidade da família e por um relacionamento saudável. Nós precisamos compreender que na construção da família, Deus entra com o projeto, mas somos nós quem a edificamos. Deus entra com o projeto, mas a construção é nossa. E outro dia eu disse para alguém que casamento é como você dirigir um carro de câmbio manual, que o acelerador fica de um lado, do lado do volante, o freio e a embreagem fica do lado do passageiro, e sincronizar esse negócio é o grande desafio dessa viagem. Mas o Espírito Santo vai com a gente nesse cenário para nos ajudar nesta construção. Só quem crê assim, diga amém. Agora, qual é o papel do homem nesse cenário da família? Se eu fosse enumerar, e se você estiver anotando e quiser enumerar, item número 1, eu coloco aí o plano. Qual é o plano de Deus quando estabelece a família? Bom, nós precisamos começar entendendo que Deus estabeleceu a família para a segurança da criação. A criação só é completa porque o Senhor estabeleceu dentro dela
gestor, o homem, auxiliadora, a mulher, e a sua descendência para cuidar da obra que o Senhor realizou. Veja que o Senhor cria e depois diz a Adão, dá nomes. O Senhor cria e diz a Adão, Gênesis 2, 15 a 23, rega, cultiva, guarda. Então a família tem como propósito ser guardiã da criação. Diga amém. Segundo, Deus criou a família porque todo o plano de libertação de Deus e de salvação parte de uma família. Ou você acha que Jesus não poderia ter vindo como o Superman? Caiu aí num raio, numa cápsula. Mas Deus escolhe uma família para Jesus nascer no seio desta família. Lá no Êxodo, quando o Senhor vai libertar o povo de Israel, Êxodo 12, ele diz a Moisés assim: manda que cada família mate um cordeiro por família, e coma da carne assada. Se a família for pequena, convide outra família para comer consigo. Ali está Deus desenvolvendo um plano extraordinário de libertação, partindo do seio da família para a execução desse plano. Um dia o Senhor Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia, João 4, um texto muito conhecido e para mim um dos mais lindos da Bíblia, e ele começa a conversar com uma mulher samaritana. É um diálogo grande e amplo. Chega um momento que Jesus vai falar de salvação, e então ele diz para ela: vai e chama teu marido. Qual era o plano de Jesus ali? Apertar na mão do marido da mulher e dizer prazer em conhecer? Absolutamente não. O que Jesus está declarando ali é que o plano da salvação de Deus em tua vida inclui a tua casa. Eu vou repetir para ver se alguém dá um glória além dos dois que deram. Jesus está nos ensinando que o plano da salvação de Deus para a tua vida inclui a tua casa. É por isso que lá na frente, em Atos 16, Paulo diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então levanta assim a mão comigo, por favor, e diga comigo: Senhor, eu quero a minha família na arca. Aleluia. E por outro lado, todo o plano de Deus de renovação, de restauração, um novo tempo de Deus na tua vida inclui a tua família. Não, Deus está me levando para o novo, Deus está me levando para uma nova dimensão, Deus está me levando para um novo tempo, e a minha mulher não faz parte desse plano, meu marido não faz parte desse plano, meus filhos também não. Tem um equívoco aí no seu conceito de novo da parte de Deus. Tem alguém na casa? O Senhor quer fazer algo novo na sua vida, na sua casa, e isto inclui a tua família. Agora veja só, tem um salmo muito conhecido, eu vou citar e vocês vão repeti-lo comigo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. Repete, é como óleo precioso sobre a cabeça. Diga comigo, cabeça. Que desce sobre a barba. Diga comigo, barba. A barba de Arão. E que desce a orla das suas vestes. Diga comigo, orla das vestes.
Você sabia que nesse salmo está definido a estrutura da família? Cabeça, barba de Arão, orla das vestes. Vamos exemplificar. Tem algum casal aqui que seja com os filhos? Ou com o filho? Os que estavam, as crianças foram lá para o... Teu filho está aí? Foi lá para o infantil? Já foi para o infantil. Eu queria um casal que tivesse com o filho aqui, que pudesse ver o casal e o filho. Vem cá, Keren. Adilton. Aleluia. Para você entender o Salmo 133. E aí nós vamos trabalhar cada um. Pode ser aqui, por favor. Aí nós vamos trabalhar cada um desses itens. É para você compreender. Vamos fazer uma ilustração clara e sensível. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça. Lá no Novo Testamento, o homem é chamado de cabeça da esposa. E eu explico já. Óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. A esposa, a unção que vem sobre ele, desce sobre ela. E que desce a orla das suas vestes, a descendência. Veja que a família é um pilar sustentado pela unção que desce sobre a cabeça. Da cabeça, esposo, desce sobre a barba, honra, credibilidade, equilíbrio, porque no contexto judaico é disso que a barba fala, e que depois da barba desce sobre a orla das suas vestes, os filhos. Marido precisa estar debaixo da bênção de Deus, para que esta bênção seja derramada sobre a sua casa por consequência. Você me entendeu? Diga amém. Obrigado, querido. Então nós vamos falar agora sobre a barba, o homem. Pastor, se o meu marido então não é servo, se o meu marido não é crente, se o meu marido não serve a Cristo, então essa unção não vem sobre mim? Olha para mim. O casamento não tem religião. É uma instituição divina. Uma certa feita, alguém querendo abdicar do seu casamento, abandonar a esposa, quis argumentar comigo e me convencer de que ele estava respaldado pelas Sagradas Escrituras, porque quando eles casaram, se casaram na Igreja Católica, e depois, quem abençoou, portanto, foi o padre, e depois, como ele se envolveu com uma religião de raiz africana, eles foram abençoados uma segunda vez por um sacerdote candomblessista. Então meu casamento não tem a bênção. Engano. Seu casamento não tem placa denominacional. No dia que Deus fez o primeiro casamento, Ele não chamou um pastor, não chamou um padre, não chamou o Papa. No dia que Deus fez o primeiro casamento, Ele mesmo trouxe a mulher e a apresentou ao seu marido. Portanto, não depende de onde foi feito, a instituição é divina. Desculpa se isso escandaliza alguém, pode ser que alguém me conteste depois na internet, é possível, mas o fato é de que o casamento não é assembleiano, não é batista, não é metodista, não é católico, é divino. Só quem entende dá um amém aí. Compreendeu sim ou não? Então, não justifica. Não quero mais porque meu marido não é crente. Paulo diz assim: a mulher crente não deve deixar o seu marido incrédulo, se ele consente em conviver com ela. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher crente. Você entendeu o poder do casamento?
O marido incrédulo, 1 Coríntios 7, é santificado, ou seja, no enlace matrimonial, na ambiência do casamento, este casamento é santificado ao Senhor, porque um deles pertence ao Senhor. Está ficando pesado, não? Esse é o plano divino. Agora, chegando para o homem, vamos pensar no homem como macho. Depois vamos pensar no homem como esposo. E a gente conclui falando do homem como pai. Gênesis 1:26 diz que o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, macho e fêmea os criou e disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Preste atenção, eu já disse e vou repetir: o homem foi criado para representar Deus diante da criação. Quantos homens estão aqui? Façam assim, por favor. Diga comigo: eu represento Deus na criação. Você foi criado à imagem de Deus. Agora, há um trabalho orquestrado na sociedade para desintegrar, desconstruir o papel divino, sacerdotal e masculino do homem, sobretudo na sociedade moderna. Eu trouxe anotado, portanto eu terei que ler o artigo de uma mulher que fala sobre isso, e ela diz assim: são anos de desconstrução. Autores, compositores, dramaturgos, artistas em geral, propagando o fim da masculinidade, considerando-a tóxica e perigosa para as mulheres. Pouco a pouco, a ideia de que os homens devem ser mais emocionais, conectados com o corpo, menos agressivos, agressividade aqui não no sentido de violência, mas no sentido de proatividade, de energia, e mais feminilizados, mais parecidos com as mulheres, tem tomado forma e crescido. Uma das queixas que eu mais ouço de esposas em situações de crise é porque elas gostariam que os homens fossem femininos. Não querem homens, homem macho, com a sua energia, com a sua característica. Pelo amor de Deus, não veste a camisa da ignorância. Não confunda ser homem macho com ser homem bruto. Porque tem mulher que casou com o príncipe do cavalo branco, aí o príncipe foi embora e o cavalo ficou na cama. Aí quando isso acontece é um problema, é uma tribulação. Tem que orar para Jesus mandar o cavalo ir para o Aras e ver se o marido volta para casa, né? Ela continua. Algumas mulheres não se incomodam com essa emasculação dos homens, e existem duas razões para isto. E ela diz: primeiro, estão inconscientes do problema, revelando um distanciamento do próprio feminino, uma geração insegura de sua própria identidade. Segunda razão que a colunista apresenta: estão conscientes, não consideram isso um problema e incentivam o crescimento desse movimento de enfraquecimento da masculinidade. Então, a colunista é uma mulher, faz a pergunta: a qual grupo de mulheres você pertence? E ela acrescenta: homens possuem naturalmente uma certa, aspas, agressividade, que é fascinante e útil para as guerras, para as lutas
e para as situações de perigo que incluem a defesa da própria mulher e da sua cria. Observe o que ela diz: estou convencida de que a masculinidade é um pilar fundamental da sociedade, assim como a maternidade. Nós estamos vivendo uma geração de meninos de calça curta. Homens que já não se posicionam nem na igreja, nem na sociedade, nem na família. Não tem posicionamento na vida. A colunista diz assim: se você interpretou errado o que eu escrevi e está me chamando de machista, pare a leitura. Não insista. E ela continua: a sociedade só existe a partir de homens e mulheres com seus papéis definidos, e foi dessa forma que ela pôde surgir. O grande problema não é a existência do homem, irmãos, ou da mulher. É a bagunça que está sendo feita ao longo da história. Alguém criou o conceito de guerra dos sexos. Eu já disse aqui, vou repetir: esse conceito é diabólico. Deus não criou homem e mulher para medirem forças. Criou-os para que se completem no propósito de gestão da criação. Concluindo o raciocínio da colunista, ela diz assim: existem dois responsáveis por essa crise do masculino. Primeiro, essa eu quero ler. Primeiro, os próprios homens, covardes, inseguros e preguiçosos, que estão adorando os movimentos feministas e, inclusive, aderindo a termos como feministo, pois dessa forma as mulheres estão assumindo tarefas que anteriormente eram dominadas por eles, tornando a vida desses homens mais fácil e mais cômoda. Então, responsabilidade que era dele, ele está transferindo para ela, inclusive a responsabilidade de governo ou de governança. A responsabilidade de condução da família numa trilha segura. Está comprovado, já volto para o artigo, que as mulheres não são necessariamente mais santas, mas elas são definitivamente mais espirituais. Entretanto, atribuir à mulher o papel do sacerdócio é um equívoco que o Senhor está cometendo na sua família, e isto te trará um fardo que você não vai suportar carregar. Então a minha palavra para ti é a palavra de Davi para Salomão: vai pelo teu caminho e seja homem. Segundo a comentarista diz, a articulista diz, segunda causa para essa crise do masculino: a mulher, tomada por ressentimento e frustração, não suporta a ideia de se, aspas, subordinar a um marido, família e filhos, por ter vivido ou visto suas mães, avós, sofrerem nas mãos de homens. Com isso ela cria seus meninos para serem cada vez mais aliados, castrando o masculino desses garotos e reforçando a criação de homens covardes, inseguros e preguiçosos. Você tem hoje uma geração de cara, deixa eu usar esse termo, com 18 anos, que levanta e não arruma a cama, que não consegue chegar para a namorada e dizer assim: hoje não tenho dinheiro, porque eles são traumatizados, eles são enfraquecidos na sua natureza e na sua estrutura. Por qualquer coisa estão chutando o pau da barraca, não conseguem se posicionar como homens. E eu tenho dito, a minha geração não tinha celular.
A minha geração nem tinha televisão. Eu lembro quando a primeira televisão chegou no Angico. Eu lembro. E o detalhe, e era pecado crente ir lá assistir. Irmão, não estou mandando ninguém educar seus filhos como eu fui educado. Eu não educo os meus no padrão de educação que eu recebi, tá? Eu apanhava de palmatória. Eu apanhava de vara de araçá. Isso hoje te colocaria na cadeia, tá? Meu pai me batia e depois me mandava orar. Eu tenho uma irmã que até hoje não suporta ouvir a voz de Luiz de Carvalho, porque pai dava uma surra na gente e mandava ir orar ouvindo Bíblia Sagrada, eis a palavra de Deus. E a gente orar, Senhor. E meu pai dizia, se soluçar, apanha de novo. Não, não precisa ser assim. Mas, deixa eu te dizer, disciplina não traumatiza. Disciplina na dosagem certa não adoece. Sabe que horas era o culto doméstico da minha casa? Não faz assim na sua, pelo amor de Deus. Eu não faço assim na minha. O culto doméstico na minha casa é sábado pela manhã, na hora do café da manhã. Então quando eu vou para o café da manhã no sábado, se eu não pegar o violão, Catarina já pergunta, não vai ter o culto? Mas na minha casa era 2:30 da madrugada. Meu pai saía tirando a gente da cama 2:30 da madrugada para levar para a sala para cantar hino da harpa e orar com a gente e ler um texto. Você não tem que fazer assim. O que eu estou te dizendo é que disciplina na dosagem certa não enfraquece. Vamos lá, olha o que ela diz. Homens precisam estar em seu lugar de homens, com a sua masculinidade preservada. Mulheres precisam estar em seu lugar de mulheres, com sua feminilidade preservada. A sociedade só existe e chegou onde chegou graças a isto. Então, quando uma esposa se queixa de que ela está querendo abdicar do casamento, porque o marido se comportou como homem, é muito complicado compreender esta mentalidade. Eu não estou falando de homens grosseiros, mal educados, que arrotam na mesa. Não estou falando de homens que coçam onde não deveria ser coçado em público para bancar que é macho. Eu não estou falando de homens que jogam prato na parede, que dão tapa na mesa para dizer quem manda. Eu estou falando de homens que governam, que lideram, que comandam, que têm voz ativa, que exercem sacerdócio, que são autoridade espiritual na sua casa. Homens para os quais a esposa e os filhos olham e reconhecem que Deus está representado neles. E pelo amor de Jesus, e isso não tem placa denominacional, foi Deus quem instituiu assim. Seja homem, portanto, crie os seus filhos, meninos, para serem homens. Esse é o princípio bíblico. Com natureza de homem, com personalidade de homem, com convicção de homem. Nós precisamos resgatar isto na igreja e nas famílias. Eu vivo uma geração de homens que pensam que honrar a mulher é ser mandado por ela.
Uma geração de homens que pensam que honrar o casamento é se tornar varela, varunca, manda ela e ele nunca. E o varela, pastor? Manda ele e nunca ela. Não é esse o princípio. Um dia eu cheguei na nossa reunião ministerial e desafiei, e eu disse: irmãos, tem muito tempo isso, eu estou querendo obreiros que são líderes na sua casa, que não são governados por sua esposa. E um deles levantou: o senhor está ofendendo. Eu disse: tu é líder na tua casa? Aí ele sentou. Porque não é até hoje. Eu não quero na secretaria da família dando curso para homens de honra, homens que não são sacerdotes na sua família, dando curso de casais, homens que não conseguem ser cabeça no seu casamento. Eu também não quero mentalidades liberais, como já vi no aconselhamento conjugal. A esposa olha para a mulher que está sendo aconselhada e fala assim: homem, larga esse homem, vai-se embora, com tanto homem no mundo. Não, nós não precisamos de conselheiros assim. Nós precisamos de conselheiros que, antes de tudo, entendam: nós somos submissos a Deus e a sua palavra. E enquanto houver caminho para lutar, seja pelo seu casamento, seja pelo seu filho, pela sua filha, você vai fazer isto, porque você é sacerdote. Eu disse, muitos anos atrás, eu estava pregando em Itamaraju, mas são muitos anos. Eu acho que deve ter pelo menos 25 anos isto. E no meio da pregação, era um congresso de jovens, eu disse assim: você que mandou seu filho embora, porque ele se declarou homossexual, entenda uma coisa, você fechou a porta para o seu filho, a boate vai abrir, o prostíbulo vai abrir, o traficante vai abrir a porta. Você que expulsou sua filha de casa, porque ela se prostituiu, engravidou, se envolveu com drogas, se envolveu com lesbianismo, e você diz: na minha casa é do meu jeito. Você manda ela embora e o mundo a recebe. Naquele culto estava um presbítero, o empresário da cidade. Ele havia mandado o filho dele embora de casa naquela semana, isso há 25 anos atrás, porque o rapaz havia se declarado homossexual. Quando ele ouviu a pregação, ele saiu no meio do culto de Itamaraju, entrou no carro, foi para Arraial da Ajuda. Isso dá pelo menos uns 200 quilômetros. Chegando em Arraial da Ajuda, de paletó e gravata, ele embrenhou na praia. Encontrou o filho no meio da festa e disse: vim lhe buscar. Você é meu filho. Deus falou comigo que eu agi errado com você. O menino jogou um copo de cerveja no terno dele. Ele voltou com cheiro de cerveja e o rapaz ficou. No outro dia o rapaz veio embora. Um ano depois eu fui convidado para pregar no mesmo congresso, e o rapaz fazia parte da comissão de coordenação do congresso, porque Deus vai agir através do seu sacerdócio. Seja sacerdote, haja como tal. Se tiver um homem aí próximo de você, do senhor ou da senhora, diz para ele: Deus está contando com você. Segundo, preciso terminar, né? O homem como esposo. Irmão, deixa eu aliviar a voz aqui. Ser esposo é mistério. Você precisa de um dom de discernimento. Como assim, pastor? Porque tem hora que ela está chorando,
Mas não é tristeza, é alegria. E tem hora que ela está rindo e não é alegria, é ironia. E quando chega aquela sigla de 3 letras, TPM, vou falar em inglês esse trem, que é para ficar mais bonitinho, que ela chora do nada, se irrita do nada, quer brigar por nada, ou às vezes amua do nada, entra em depressão que você não sabe a causa. Não suporto isso, pastor. Ô queridão, compra um bebê reborn. Ela é assim, é a natureza dela. A gama emocional de uma mulher é muito mais ampla e mais complexa do que a gama emocional de um homem. Tem homem reclamando porque a mulher dele se comporta como mulher. Você queria o quê? O que você esperou quando casou com ela? Agora, vem Efésios 5:25 e Paulo diz assim: vós maridos, quem é marido, levanta a mão, receba. Vós maridos, amai a vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, não a ela. Porque confundiram amor com romance, e os homens estão se entregando a ela, mas não estão se entregando por ela. O amor que a Bíblia requer do homem é o amor sacrificial. É o amor que abre mão de si em favor dela. Isso é sacerdócio, pai. É o amor que, se só tiver pão para um, ela vai se alimentar e você vai jejuar. É o amor que na virada do ano só tem dinheiro para comprar roupa para um. Claro que isso exige equilíbrio, se ela tem sobejando, aleluia. Mas dentro do ponto de vista do equilíbrio, ela será a tua prioridade. Na hora do perigo, você não corre e deixa a mulher para ser lanche de onça. Você toma a frente enquanto ela está protegida. Alguém aqui me entendeu? Diga amém. Então, irmã, moça, você que não casou ainda, irmã, você que está solteira, dizendo: Jesus, manda o varão. Quando chegar, não se confunde só porque é grande, porque pode ser um varão, mas é oco. Precisa ter a postura de sacerdote. Aí, os maridos, Paulo escreveu um negócio aqui, irmão, que eu enfrento uma dificuldade. Eu queria me encontrar com Paulo para a gente conversar isso aqui. Colossenses 3,19. Só os homens que conseguem cumprir isso aqui a 100%, diga glória. Olha, tem um ali, ó, nem viu ainda o que é. Vós maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Oh, Jesus de Nazaré! Eu tenho que orar e dizer aqui: Jesus, me ajuda a cumprir a tua palavra.
Porque tem hora que não se irritar contra ela é desafiador. Calma, irmã, não, fica tranquila. Terça-feira que vem a gente inverte o prato, viu? Fica tranquila. Mas a questão é que a Bíblia diz que o homem, como marido, deve tratar a sua mulher com delicadeza, sem aspereza, sem ira. E Pedro ainda diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, para que não sejam bloqueadas as vossas orações. Pedro diz que o homem deve conviver, coatar com a sua mulher, tendo-a em consideração como vaso mais frágil, para que a sua oração não seja impedida. Por quê? Porque ele é sacerdote. E como sacerdote, ele precisa comparecer diante de Deus em condição. Só os homens colocam a mão assim no peito e digam assim: Senhor, está escrito que o Senhor não nos prova além do que podemos suportar. Eu preciso entender esse versículo, porque está desafiador. Me ajuda a cumprir Colossenses 3:19. Mas para isso eu preciso de mais graça. Agora vamos lá. Como homens precisa, você é a cabeça. E o termo cabeça literalmente é aquele que cobre, que circunda, que provê. Desculpa eu entrar aqui num negócio que não é da minha conta, porque é da sua casa. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem coisa que eu falo aqui no púlpito, e de repente é prática comum da cultura de uma família, e de vez em quando eu me encontro aí tendo que sair à francesa para não pagar mico. Mas irmão, você vai jantar com a sua esposa. Vou repetir para ver se as irmãs dizem amém. Você vai jantar com a sua esposa, e na hora de pagar a conta, você coloca ela para pagar a parte dela? Vamos lá. Se você estiver com dificuldade financeira, digamos que você está desempregado, e ela é quem está trabalhando, não há problema. Vocês já sabem disso, vocês têm um acordo interno, é do ambiente da casa. Não custa nada, ela está segurando as pontas enquanto você se restabelece no mercado de trabalho. Compreendido? Perfeito. Mas você vai fazer a feira de mercado, você e sua esposa trabalham, aí você vai fazer a feira de mercado e você diz para ela: metade da feira quem paga é você. Sério? Que o Senhor guarde as minhas filhas e gente como tu. Que o Senhor guarde as meninas dessa igreja de homens assim. O Senhor lhe estabeleceu como provedor. Você precisa entender o seu papel nisto. E dentro dessa perspectiva, a Bíblia Sagrada diz que o homem deve trabalhar honestamente para suprir as necessidades da sua família. O apóstolo Paulo diz primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, que quem não quiser trabalhar também não coma. 1
carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim: quem não cuida dos seus, olha para mim, quem não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé. O termo aqui é apostasion, apostatou da fé, e é pior do que o incrédulo. Tem filha? Não tem jeito, precisa cuidar dela. Ou cuidar de filha para outro depois namorar? Lhe sinto. Você vai cuidar da sua filha. Ela é sua filha. Zela dela. Que silêncio. Eu vou treinar para pregar diferente, mais devagar, mais palestra. Vocês estão assim, então? Hã? Tá? Agora, precisa fazer isso de forma honesta, de forma cristã. Eu disse outro dia para alguém que eu queria. Tem uns caras que eles são enrolados, igual linha de nylon em bolso de pescador. Mas o que mais me admira não é um cara conseguir ser enrolado, é ele conseguir ter o apoio da esposa para ser. Por exemplo, o cara resolve inventar um testemunho escabroso, e ele está contando o testemunho escabroso, e ele olha para a esposa: não foi não, meu bem? Está aqui a minha mulher de testemunha. E ela faz: é verdade. Eu admiro a capacidade de convencimento desse cidadão. Eu ia citar um exemplo aqui, mas eu não posso. Se eu citar um exemplo, eu vou quase dizer o nome. Não pode, eu tenho que vigiar. É preciso tomar muito cuidado, porque tem um outro aspecto da esposa que a gente vai ver na próxima terça. Ela é ponto de equilíbrio. De vez em quando o cara vai se enrolando, é ela quem diz assim: ei, porque a capacidade de percepção dela é incrivelmente apurada, definida, clara, discernida. Entende? Então, como marido, o homem precisa exercer governança sobre a sua casa, governança sobre a sua mulher. Não é estar dando grito, não, pelo amor de Jesus. Não é no empurrão. Que o Senhor não permita que você que me ouve, aqui ou online, cometa o pecado, a bizarrice, a barbaridade de ser agente de violência na sua casa. Que o Senhor não permita. O cara me ligou 2:30 da manhã um tempo atrás, se acabando de chorar. Eu disse: que foi, irmão? 2:30, irmão, quando o telefone toca, você já acorda meio azoado. Quando eu atendi, o cara está se acabando de chorar: pastor, ora por mim. O que foi que aconteceu, irmão? Eu perdi o controle, bati na minha mulher. Eu disse: eu vou orar por ela, porque solução para tu é outra. Irmã, senhoras, não permita. Esposas, não permita. Não aceite. Moça, se você estiver namorando com um desavisado, que te deu solavanco, que gritou com você, enfiou o dedo na sua cara, chuta que é laço, clama o sangue de Jesus. Pastor, mas eu amo. Olha para mim, filha, em nome de Jesus. A Bíblia diz que você não ama o próximo como a si mesmo, não mais do que a si mesmo. Se ame. Tem alguém aqui? Não? Vamos terminar.
o homem como pai. Eu vou citar 2 versículos e vou encerrar para a gente orar por causa do tempo. Gênesis capítulo 22, quem é pai? Levanta a mão. Obrigado. Gênesis capítulo 22, Abraão está indo oferecer Isaque em sacrifício em Moriá. Quem lembra desse texto? Na subida, Isaque diz assim: meu pai, aqui está o cutelo, a lenha e o fogo. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: Deus proverá. Deus provê para si o cordeiro do holocausto. A maioria de nós se apega muito a esta frase: Deus proverá. Mas tem uma frase depois desta que me encanta de maneira incomum. O escritor diz assim: e os dois iam caminhando juntos. Diga comigo: e os dois iam caminhando juntos. Essa frase me diz uma coisa muito importante. Qual? Abraão confiava em Deus, e Isaque confiava em Abraão. A pergunta que eu te faço, pai, é esta: teu filho subiria Moriá contigo? Teu filho teria coragem de subir Moriá com você? Teu filho subiria no altar vendo você com o cutelo na mão? Isaque não era mais um menino. Alguns estudiosos sugerem que ele tinha cerca de 30 anos. Tanto é que é ele que está subindo o monte com a lenha no ombro. Como é que Abraão explicou isso para Isaque? E Isaque sobe no altar. Seu filho subiria, ele confia no sacerdócio que você exerce. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz que os pais devem ensinar aos seus filhos a lei do Senhor. No caminho de casa, no caminho do campo, no caminho da lavoura. Paulo diz aos Efésios: vós pais, não provoquem a ira a vossos filhos, antes criai-os no temor do Senhor. A coisa mais ridícula que eu encontro é um pai pirraçando o filho, desestabilizando o filho emocionalmente, rechaçando, colocando apelidos pejorativos que humilham, comparando-o com outro. Por que você não é como fulano? Para. Porque a pergunta que cabe ou caberia é: por que você não seria um pai como fulano? Todo efeito comparativo é ruim, é negativo, com quem é comparado e com quem é parâmetro, porque você não conhece a realidade emocional, psíquica, física de cada um. Filhos precisam de pais, de preferência que não sejam narcisistas, que só amam os filhos se estes se parecerem com eles.
pais narcisistas criam seus filhos para si, tornam-nos escravos. Não conseguem nunca a independência dos pais. Se casam e permanecem dependentes dos pais. Alguns deles nem conseguem sair da aba dos pais. Alguns pais estimulam rivalidade e competição entre os filhos. Basta pensar em Isaac e Rebeca. Basta pensar na negligência de Davi como pai. Algumas pesquisas dizem, e eu concluo, que filhos de pais ausentes têm 70% mais chances de engravidarem na adolescência. Filhas de pai, masculino, pai. Filhas de pais ausentes têm 70% mais chance de engravidarem na adolescência, 2 vezes mais chances de abandonar os estudos, 2 vezes mais chances de se envolverem com litígios. A ausência da figura do pai favorece perturbação, confusão na sexualidade. Nós temos uma dívida com os nossos filhos, senhores. E eu tenho orado e dito a Deus acerca disto. Ainda hoje à tarde me ajoelhei e me curvei e disse a Deus sobre isso. Nós temos uma dívida com os nossos filhos. Nós temos uma dívida com as nossas respectivas esposas. A nossa força não é para atropelá-las, é em favor delas. Eu estava fazendo um casamento, uma cerimônia de casamento um dia, e eu falei assim, falei com o noivo: você sabia que no casamento, o casamento é uma flor? Eu disse. E nisto a mulher é a pétala e você é o espinho. Ele disse: aí também não, né, pastor? Eu disse: aí também sim. A função do espinho não é furar a pétala. A função do espinho é protegê-la. Quando uma mão grande vier para quebrar o caule, o espinho está lá para garantir segurança. Senhores homens, fiquem de pé, por favor. Semana que vem a gente fala sobre o papel da mulher. Poderia ter sido uma mensagem mais fervorosa, mas eu tenho orado a Deus e o Senhor tem me dito que avivamento não é o movimento é o resultado. Avivamento é o que Ele faz dentro de nós para nos transformar no padrão que Ele quer que nós cheguemos. Eu quero orar por nós agora, para que o Senhor nos ilumine e nos ajude a cumprir o nosso papel como homens na nossa família. Mesmo que você não seja casado, vai chegar a hora aqui que eu vou falar sobre os filhos, mas você é homem formado para ser sacerdote, formado para ser autoridade. Se comporte com equilíbrio, inspire segurança. Se não estiver trabalhando porque está no desafio da busca do emprego, a minha oração é que o Senhor te abra a porta logo, em nome de Jesus. Mas se você não estiver trabalhando porque você se acomodou na letargia,
na dependência, na preguiça. Eu oro para que o Senhor te desperte, para que Ele ative no teu coração, na tua mente, no teu organismo, energia, vitalidade, vida, para que você queira, para que você tenha fome de dar certo, porque esse é o plano de Deus na sua vida, homem. Quem chegou agora está dizendo: por que está falando para os homens e as mulheres? Assiste a mensagem toda. O povo tem mania de pegar o trem andando, chegando na estação, né? Eu quero orar por você. Nós vamos orar por nós. Vamos orar uns pelos outros. E eu vou pedir às mulheres: estendam as mãos em direção a estes homens. Se o seu marido estiver aí, abençoe ele. Se ele não estiver, fale o nome dele na oração e o abençoe. Seus filhos, diga para o Senhor: Deus, eu quero meus meninos revestidos de autoridade sacerdotal, homens segundo a tua palavra. Pai, eu quero abençoar cada homem, esposo e pai. Nós vamos chegar em casa hoje, Senhor, abençoando nossos filhos, abençoando o nosso cônjuge, mesmo os filhos que já não estão em casa, já estão casados, são independentes, nós vamos abençoá-los pela oração. Nós vamos declarar no nome de Jesus Cristo o teu plano e o teu pacto com os homens da nossa casa. Nós abençoamos, Senhor, os homens da tua igreja. Nós intercedemos, Senhor, pelos homens de Feira de Santana. Nós oramos pelos homens que estão conosco no culto online. Nós pedimos, Senhor, vitalidade, ânimo, disposição, que a unção sacerdotal seja derramada sobre eles, que o teu milagre, Senhor, acompanhe cada homem, nossos filhos. Nós os abençoamos, Senhor, e declaramos que os nossos filhos não sejam envolvidos em litígios, em drogas, na criminalidade, que os nossos filhos não se desviem daquilo que é parâmetro nas sagradas escrituras, que as nossas filhas estejam protegidas pelo Senhor, que a tua bênção venha sobre nós, ó Pai. Nós abençoamos e pedimos: toma posse de cada homem nesta noite, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Nós abençoamos cada homem para a tua glória. Amém e amém. Vire para o homem que estiver mais próximo e diz para ele: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus.